Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos conversar como nos tornarmos mais íntimos com Jesus, e isso só pode se dar através da bondade. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz se faça presente em nossa mente, em nosso coração e alma, para que cada um de nós e aqueles que nos acompanham e rodeiam possam ser tocados e auxiliados na melhoria constante para nos aproximarmos do nosso Pai. Abençoe e ilumine a cada um nas suas necessidades, que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Bondade. Ao apelo do Divino Mestre, recomendamo-nos sede perfeitos. Evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza e o tempo será sempre o patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atendamos à sementeira, antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não intentes curar o enfermo de momento para outro. Cede-lhes algumas gotas de remédio salutar. Não busques regenerar o delinquente a rudes golpes verbais. Ajuda-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e de compreensão. Não procures estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer ilusões de muitos anos em um só dia. Enceta a obra de reajuste moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos. Não suponhas que seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propõe a formar. E ainda, em se tratando de nós, não julgues que seja fácil converter nossa própria alma para Jesus num instante rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos de serenidade e diligência para desintegrá-las, pouco a pouco, ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Divino Mestre, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é chave de simpatia e conhecimento, que descerramos a passagem para as esferas superiores. Com elas, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros, e deste modo, sejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro uma plena concretização na vida eterna. Que assim seja. Esse texto vem de uma forma brilhante puxar nossa orelha e dizer assim: queremos nos aproximar de Jesus, queremos seguir o modelo dele, nos aproximarmos de Deus seguindo o caminho que Jesus trilhou para nós? Bondade. Mas a bondade, ela não é querer transformar os outros, modificar a quem quer que seja de uma hora para outra, e nem a nós mesmos. Nós temos que ser bondosos conosco, compreendendo que temos o nosso tempo e que nada dá saltos na natureza.
Claro, é necessário esforço para fazer a nossa melhoria de cada dia com perseverança e sem desistir, né? Vencendo a nós mesmos com muito esforço. Mas com bondade, perdoando as quedas quando fraquejamos, entendendo que nós precisamos de tempo para poder melhorar, porque se nós não conseguimos nem perdoar a nós mesmos, como vamos perdoar aos outros? E sem perdoar aos outros, como vamos nos aproximar de Deus? Não tem como. O amor passa pelo perdão e pelo entendimento. Ser cristão significa seguir o caminho que Jesus Cristo ensinou. E isso é só através da bondade. Portanto, o que esse texto vem nos ensinar é que nós temos que sim auxiliar aos outros, auxiliar a nós mesmos, mas sempre com leveza, fazendo o que é possível e compreendendo as limitações de cada um, que são diferentes e cada um tem seu tempo, né? Então, vamos ter paciência conosco e com os outros. Treino, treino, treino. E vamos chegar lá. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é intimidade com Jesus. Se queremos uma intimidade com o Mestre Jesus, não olvidemos que teremos que ter essa intimidade encontrando com ele em um dos seus mais pequeninos, como ele diz, e não nos templos, ou apenas nas orações, que pode ser uma conexão, mas não muito um encontro. Para quem fala demais, olha demais, fica sem atitude, encontraremos Jesus numa dessas crianças que tem o estômago que revira pela fome, numa mãe que desorientada, sem condições de criar os seus pequenos, e que conseguimos estender um recurso para que isso seja feito com mais tranquilidade. Encontramos Jesus na mãe que perdeu o filho e se desespera, podendo consolá-la. Teremos a intimidade com Jesus com aquele velho que está abandonado lá no asilo, sem a visita de seus entes, no tratamento cordial com as pessoas, mesmo aquela que não concordamos com a sua ideia, com os pedintes que pedem além da moeda e do pão. Teremos intimidade com Jesus no coração ao lado do familiar que sofre e pede afeto e carinho. Encontraremos Jesus e seremos íntimos com ele na prática do dia a dia e não no Senhor, Senhor. Não basta que tenhamos conhecimento, ele é importante, mas sem a prática estaremos sempre distantes de Jesus. E é por isso que muita gente traz o cérebro cheio de informação e o coração vazio. É preciso que criemos essa intimidade porque ele é o nosso mestre e o nosso caminho, porque ainda caminhamos tão cheio de tristezas, porque ainda somos tão vazios na fé, fazendo tudo o inverso e ainda querendo encontrar com ele na prece? Querer que nos socorra sempre? Ah, irmãos, eis o tempo em que o cristianismo artificial se extingue, porque o mundo pede cada vez mais uma revolução de sentimento. É o que vemos. A guerra está aí, porque precisamos de paz. Nunca se teve tanto amor, mas também nunca se precisou tanto dele. E é preciso então essa intimidade ser criada para que Jesus seja de fato, agora, o nosso modelo, exemplo e o guia. Que assim seja. Zilda Arns. Bem, esse texto lindo, ele vem nos falar que para nós nos conectarmos e termos intimidade com Jesus, claro, orações, preces, ir a um templo são ferramentas para iniciarmos uma conexão. Porém, a verdadeira conexão com a intimidade só se dá através de atitudes de bondade. Ou seja, como o Evangelho nos ensina, só a bondade é o caminho de Jesus. Só fazendo o bem, nos esforçando para fazer aquilo que precisa, sem esmorecer e perdoando, compreendendo o tempo de cada um, é que nós podemos fazer assim. Então, encontraremos Jesus naquele pedinte que nós não temos paciência, na mãe e no filho que estão sem casa ou sem alimento, naquele irmão da nossa família que está sofrendo e nós amparamos, ouvimos, escutamos e auxiliamos, naquele amigo do trabalho que está precisando de auxílio e amparo e nós estendemos o nosso braço para auxiliar. Então, são atitudes da nossa vida, do dia a dia, que nos conectam ao Mestre, porque ele agiu muito mais do que falou. A fala veio sempre exemplificada de ações. Portanto,
Intimidade com Jesus, só agindo no bem e na bondade. Façamos a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Bom para si ou bom para os outros? Interrogação. Os benefícios da gentileza para o bem-estar em duas culturas dependem de como a gentileza é enquadrada. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título The Journal of Positive Psychology, que quer dizer o Jornal da Psicologia Positiva, pela primeira autora, Lilian Shina, e última autora, Sonja Lyubomirsky. Bem, o que esse estudo científico fez? Ele estudou mais de 280 pessoas nos Estados Unidos e 261 pessoas na Coreia do Sul, fazendo questionários e trazendo reportagens de atitudes de pessoas que fazem o bem para os outros e de pessoas que fazem o bem para si, ou seja, coisas que podem trazer boas atitudes ajudando outras pessoas ou ajudando a si mesmo. E avaliando qual tipo de descrição, depois dessa leitura, eles são estimulados a ter de bondade para com o mundo. Lembrando que diversos estudos já comprovam que uma corrente de bem sempre multiplica, ou seja, a gente faz o bem, lê sobre o bem e busca praticar mais o bem também quando nós recebemos. E que o bem que nós fazemos nos faz muito mais bem ainda do que aquele que nós, recebemos. Bem, e o que esses estudos comparando essas culturas diferentes mostrou? Que, dependendo do país, o bem que se pratica para si mesmo pode ser mais positivo ou menos positivo. Nos Estados Unidos, aqueles que praticaram atitudes de bem que melhoram a si mesmo se sentiram mais bem confortados, com menos problemas, mais alegres, ou seja, com um bem-estar superior. Já na Coreia, essa associação foi mais direta com ajudar aos outros, Então, o que isso nos mostra em resumo? Que fazer o bem sempre é bom, ou seja, o bem para nós e o bem para os outros vai nos fazer bem, melhorar o nosso bem-estar astral. Mas como nós somos criados e a cultura, ela vai influenciar na nossa percepção do quanto nós devemos fazer pelo próximo também e o quanto isso vai nos realizar. Então, façamos a nossa parte, buscando amparar a nós, mas também, principalmente, aqueles que nos rodeiam. Multiplicamos o bem para que ele retorne para nós. Tudo que dá, volta. É isso. Façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais uma vez nos ensinar a bondade para a conexão com o Pai. Que assim, Senhor, consigamos de fato nos transformar e receber inspirações de mais alto, levando o Teu amor aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.